Queridos, hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção hoje. Isso que nós vamos conversar hoje pode mudar a maneira que nós vemos a igreja. Pode mudar a maneira que nós enxergamos a igreja. Queridos, essa palavra hoje eu creio que ela pode trazer transformação, tanto na minha como na sua vida. Eu fui extremamente ministrado enquanto eu preparava essa palavra. Deus tocou no meu coração de forma sobrenatural. Nós tivemos também a oportunidade de estar na conferência profética ali em Curitiba. Foi extremamente impactante para mim, para Kellen, para aqueles que estiveram lá. Passamos praticamente 3 horas com Kevin Leal. Ele é um americano, e durante essas 3 horas ele ficou chamando a gente de ignorante. Vocês são ignorantes, vocês são ignorantes. Geralmente quando a gente se expõe, principalmente ao ministério profético, queridos, preste muita atenção aqui. Geralmente quando a gente se expõe ao ministério profético, que é um dos 5 ministérios, tem o ministério de mestre, de pastor, evangelista, apóstolos e profeta. Quando o cara tem a unção profética mesmo, ele é um ministério profético. Não que ele profetize, mas que ele tenha o ministério profético. Quando nós nos expomos a essa unção, geralmente nós levamos umas cacetadas. Deus nos chama a atenção através deles. E Ele chamou muita atenção da gente, foi extremamente abençoador para nós. Às vezes é meio desconfortável, mas depois a gente vê que gera frutos. Deus repreende aqueles que Ele ama, amém? Geralmente quando nós somos repreendidos por Deus, nós temos que entender o amor de Deus. Eu quero ler de novo lá, João 15, do 15 ao 16. A palavra de Deus fala assim. Preste muita atenção, querido. Já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste a mim que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei, para que vedes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Amém, queridos? Quando não entendemos o reino de Deus, nós nos tornamos como se fôssemos transgênicos. Quando nós começamos a entender o reino de Deus, e nós entendemos esse versículo, nós começamos a dar frutos, e os nossos frutos permanecem. Amém? Quando nós começamos a entender o reino de Deus, nós começamos a produzir frutos, e os nossos frutos, eles permanecem, eles não se perdem. O problema é que quando nós não entendemos o reino de Deus, nós podemos nos tornar transgênicos. O que são transgênicos? Muitos aqui sabem muito melhor do que eu. São alimentos geneticamente transformados, que visam maior produção e lucro. Os alimentos transgênicos, quando plantados, eles visam simplesmente o lucro, e eles dão uma maior produtividade. Não só sementes, como também animais. Existe um salmão, queridos, que é um salmão geneticamente transformado, que ele produz mais rápido, ele não fica doente, ele produz melhor. Só que o problema desse salmão é que ele não se reproduz. Ele não consegue se reproduzir. Ele é feito no laboratório, ele cresce, mas ele não consegue se reproduzir. Nós temos a uva transgênica, aquela que não tem semente. Vocês gostam de comer aquela, né? Ela é tão bonitinha, tão certinha. Você come e ela não tem semente. Se ela não tem semente, ela não tem vida. Ela não tem a vida que reproduz a vida. Amém? Você come aquela uva e ela não tem o poder de tornar novos frutos. Se tornarem novos frutos. Você consegue entender? Quando nós
não entendemos o reino de Deus, nós podemos ser bonitos, saborosos, mas nós não produzimos, não reproduzimos ou não geramos frutos. Não tem a semente da vida dentro de nós. Há muita televisão e não bons livros nos faz tornar transgênicos. Quando nós vemos muita televisão e não nos dedicamos à leitura de bons livros, ou até mesmo a palavra de Deus, nós não produzimos vida. A exposição à religião e não ao verdadeiro evangelho nos faz pessoas religiosas, boazinhas, nós pagamos os nossos impostos em dia, nós somos culturalmente bem educados, só que nós não produzimos vida. Quando nós não entendemos o reino de Deus, isso acontece. A exposição a conteúdos impróprios nos torna como transgênicos. Podemos frequentar a igreja, se denominar evangélicos, ter uma boa aparência, ser politicamente correto, gerarmos lucros, mas não produzirmos frutos que permaneçam. Nós podemos frequentar a igreja aqui, queridos, ser gente boa, só que nós não produzimos frutos. Por quê? Porque nós não entendemos de reino de Deus, mas nós entendemos muito de religião. Queridos, existem pessoas que elas sabem muito mais sobre a sua denominação, sobre as regras de comportamento da sua denominação, sobre as coisas que a sua denominação faz, e muito pouco sobre o reino de Deus. Existem pessoas que elas discutem, brigam e impõem a doutrina da sua igreja sendo verdadeira, só que ela não entende sobre o reino de Deus. Ela não produz frutos e frutos que permaneçam. A pessoa discute, ela quer entrar em argumentações, ela quer discutir com você sobre o que é certo, sobre o que é errado, mas ela não produz frutos. É um transgênico. Não conheceu o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho, ele aponta para um reino. Nós somos assim por um único motivo: não entendemos sobre o reino de Deus. E esse é o tema da minha mensagem hoje: frutos do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a vontade de Deus se manifestando na terra. O reino de Deus se iniciou na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Lucas 10, 9 fala assim, curai os enfermos que nela houver, anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando Jesus instrui os 70 discípulos, ele dá uma ordem, ele fala assim, curem os enfermos. É uma ordem. Curem os enfermos. Ele não falou ore pelos enfermos, ele falou cure. Eu estou dando autoridade para vocês curarem os enfermos. Curai os enfermos que houverem nelas, e anunciai, a vós outros está próximo o reino de Deus. O reino de Deus se aproxima. Jesus sempre falava, o reino de Deus se aproxima. Ele não estava falando a religião se aproxima, ele estava falando o reino de Deus se aproxima. Está próximo, está perto, porque quando eu morrer, eu ressuscitar e eu ser entronizado com Deus, o reino de Deus vai vir sobre vocês, e o reino de Deus está sobre as nossas vidas. Amém? Ele disse, está próximo o reino de Deus, que estava próxima a manifestação desse reino. Jesus não veio à terra trazer uma nova religião, ele veio estabelecer um reino. Lucas 18, do 29 ao 30 fala assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou pai, ou filho, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes a mais, e no mundo por vir a vida eterna. O que ele está falando? Aquele que deixou pai, aquele que deixou mãe, aquele que deixou trabalho, aquele que se expõe, aquele que largou as coisas dessa terra, por causa do reino de Deus. Por causa do quê? Do reino de Deus. Não é por causa da religião, não é por causa da denominação, e não é por causa do seu pastor, é por causa do reino. Quando nós largamos tudo por causa do reino, existe uma promessa que diz, no presente século, muitas vezes mais daquilo que você largou, e no mundo por vir a vida eterna. Você consegue entender que nós precisamos quebrar alguns paradigmas? Lucas 17, do 15 ao 17, faz assim,
traziam-lhes também as crianças, para que as tocasse. E os seus discípulos, vendo, repreenderam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não vos embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. De quem que é o reino de Deus? Dos pequenos. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Quando nós abrimos a ceia para as crianças virem, nós simplesmente não estamos embaraçando elas. Se elas estão vindo para que recebam do reino, que elas recebam. É simples, você consegue entender? É reino de Deus, não é uma doutrina criada por homens. Jesus estava ensinando, as crianças queriam vir para perto deles, os discípulos com uma mentalidade estranha, falam não tentam afastar as crianças. Ele fala: não, deixe vir as minhas pequeninos, porque é deles o reino de Deus, não embarace eles, deixe eles virem. Você consegue entender? Se te perguntarem por que nós deixamos as crianças virem, simplesmente por isso, porque é delas o reino de Deus. E Jesus ainda acrescenta: se nós não tivermos o coração como o delas, nós não alcançamos o reino. Você já viu elas trazendo oferta? Como que é engraçado, elas vêm tudo felizes. Você viu quando começa a tocar o louvor, elas começam a correr aqui na frente, começam a dançar? É liberdade, queridos. Liberdade que a doutrina nos travou, que a nossa timidez nos trava, só que elas são livres. E é uma alegria tê-las aqui na frente. Sim ou não? Eu pelo menos me alegro, vejo elas dançando aqui, brincando. Para mim é uma alegria. Porque delas é o reino de Deus. Daí você coloca aquela imagem lá para mim. Ó, queridos, vamos ver se vai dar certo aqui. Vocês conseguem ver ali? Para ser didático. Céu, ou o reino de Deus, seja feita a sua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos... Então, no céu é estabelecido o reino, a vontade de Deus perfeita. Aqui está a terra. O que manifesta a vontade de Deus sobre a terra se chama o quê? Igreja. Eu e você manifestamos aquela vontade que está no céu sobre a terra. Você consegue entender? Esse é o papel da igreja, manifestar a vontade de Deus, o reino de Deus sobre a terra. Como que nós fazemos isso? Eu falo com Deus, Deus me fala a vontade dele para o local onde eu estou trabalhando, a vontade dele para onde eu estou, e eu manifesto essa vontade. O único ser da face da terra que consegue manifestar o reino de Deus é aqueles que nasceram de novo. Nós aqui que nascemos de novo. Porque nós temos acesso tanto à sala do trono para ouvir, e nós temos acesso à terra, às pessoas. Você consegue entender? E quanto mais o céu vem se transformando, quanto mais a igreja vai crescendo, mais a vontade de Deus vai se manifestando sobre a face da terra. A igreja manifesta o reino, não é a denominação, ok? Consegue entender esse desenho? Assim nós começamos a entender que isso é o reino de Deus. E esse reino, querido, ele habita em nós. Repita assim comigo: o reino de Deus habita em mim. Lucas 17, do 20 ao 21, olha o que ele fala. Lucas 17, 20 fala assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus como visível aparência, nem dirão ei-lo ali ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, a vontade de Deus, o reino de Deus está em nós. Quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem sobre nós, ele habita em nós, e ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Toda vez que nós somos convencidos pelo Espírito Santo, nós manifestamos a vontade de Deus sobre a terra. Um exemplo simples: uma pessoa te ofende, te magoa, ela te entristece, você vai diante de Deus, Deus fala o que para você? Perdoe. Quando você perdoa essa pessoa, o que acontece? A manifestação do reino de Deus, a vontade de Deus sendo expressa sobre a face da terra.
Quando você tem a possibilidade de passar alguém para trás, o Espírito Santo te convence e fala: não. O que você faz? Manifesta a vontade de Deus em justiça. Você não passa os outros para trás. Quando você vai comprar alguma coisa, você paga o preço justo, porque ele te convence da justiça, daquilo que é justo. Você consegue entender? Certa vez um pastor, um conhecido nosso, chegou um cara a vender rede para ele, e o cara chegou, não lembro os valores, mas o cara chegou assim, R$180. Ele falou: não, 180 é muito caro, eu te pago. Daí o cara falou, foi baixando, até que chegou, queridos, um preço muito baixo, por exemplo, R$10, eu não lembro qual que era a situação, R$10. Daí o cara falou: não, R$10 eu te vendo, e ele comprou a rede. E na hora que ele estava saindo, o Espírito Santo falou: você estrangulou o cara. Ele falou: mas como assim? O cara quis me vender, negociante, né? O cara quis me vender. O Espírito Santo falou: volta lá. Daí ele voltou, conversou com o cara, e aí? O cara falou assim: eu estou 3 dias sem comer. Eu te vendi essa rede por R$10 só para mim poder comer. Ele usou da necessidade para passar o cara para trás. O Espírito Santo convenceu ele e falou: quanto você me pediu primeiro? Não lembro qual que é o valor, mas R$180 do jeito que eu falei. Ele foi lá e pagou o primeiro preço que o cara tinha pedido. Você consegue entender? Por quê? Porque o Espírito Santo nos convence e a vontade de Deus é manifesta sobre a terra. E os únicos que podem manifestar essa vontade sou eu e você, a igreja, porque as pessoas, elas não têm acesso à vontade de Deus. Elas não entendem, elas não compreendem, elas não recebem. Não adianta você esperar do ímpio, que o ímpio tenha uma ação que aponte para o reino de Deus. Essa é uma responsabilidade nossa. É nossa responsabilidade trazer o céu sobre a terra, que é a vontade de Deus sobre a terra. É minha e sua responsabilidade. Ok? E o reino de Deus, ele habita em nós. E esse reino, ele nos faz vencer barreiras. Esse reino, esse Espírito que habita em nós, ele nos faz vencer barreiras e desafios. Ele nos direciona para o centro da vontade de Deus. Ele nos leva a conhecer o sobrenatural, queridos. Quer ver? Abram comigo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Eu gostaria que vocês abrissem o texto, quem pode, ou ligasse o celular e ficasse com esse texto aberto. Eu quero conversar sobre esse texto com vocês. Segunda Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Quem achou diz amém aí. Amém? Esse texto é riquíssimo, queridos. Eu gostaria que você prestasse muita atenção enquanto a gente lê. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Queridos, nós temos esse tesouro em vasos de barro. E o que é esse tesouro? É a revelação de Cristo Jesus, a revelação que Jesus é o Messias, a revelação que nos fez nascer de novo. Nós temos essa revelação em vasos de barro. Sabe qual que é o nosso grande problema? Que nós só vemos o vaso de barro. Nós só olhamos para as pessoas como vaso de barro. Todas as imperfeições nós achamos muito fácil. Só que a Bíblia nos fala que aqueles que nasceram de novo, elas têm um tesouro dentro delas. O meu papel como pastor é pegar esse tesouro e trazer ele para fora, que é o propósito de Deus para a vida de vocês. Nós somos como vasos de barro. É muito fácil olhar para o vaso e achar
todos os defeitos aparentes nele, querido. Mas não me interessam os defeitos aparentes, me interessa que há um tesouro dentro de cada pessoa, um tesouro depositado por Cristo Jesus. Você consegue entender? Existe um tesouro dentro de nós. E esse tesouro é o reino de Deus, a manifestação do reino. É a revelação de quem é Cristo Jesus. É o propósito permanente que nós conversamos. É aquilo que Deus tem nos dado de mais precioso, queridos. Nesse texto também nós temos uma lista do que nós podemos estar passando e do que nós não podemos estar. Vocês perceberam? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E esses são os 4 pontos que eu quero conversar com vocês hoje, depois dessa introdução. Eu quero conversar sobre esses 4 pontos. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. A palavra atribulados aqui, queridos, é prensar como uva, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprido, estreito, contraído, aborrecer, afligir, angustiar. É isso que significa essa palavra atribulados no original. Eu e você vamos ser prensados. Repita comigo assim: eu vou ser prensado. Deus vai nos prensar, queridos. E quando Deus nos prensa, simplesmente é para tirar o melhor de nós. Quando você prensa a azeitona, você tira o óleo da azeitona, que é o azeite de oliva, que é o melhor da azeitona. Quando as circunstâncias começam a nos prensar, queridos, é porque o melhor de Deus, para que esse tesouro que está escondido em vaso de barro, ele pule para fora. Jesus, ele foi prensado no Getsemane. Deus usa, queridos, processos para nos fazer amadurecer. E esses processos, eles nos prensam. As circunstâncias, as lutas, elas nos atribulam. Para quê? Para que a fé ela saia para fora. Para que a certeza saia para fora. Jesus, quando foi prensado no Getsemane, o que ele estava fazendo? Ele estava entregando o melhor dele para Deus. E queridos, nós vamos ser prensados. Deus, ele revela destinos, queridos, mas ele não revela processos. Se você conversar com qualquer homem de Deus, ele vai falar assim: Deus me deu uma visão, Deus me deu uma visão, Deus me deu uma visão. E muito se fala de visão, mas pouco se fala de processos. José do Egito, o que ele teve? Ele teve um sonho, uma visão dada por Deus. Só que qual que foi o processo? Deus mostrou o sonho, mas não falou. Você acha que se Deus chegasse para José, pensa comigo, se Deus chegasse para José: ó José, você vai ver lá teu pai, tua mãe, teus irmãos, todos se prostrando diante de você. Só que para isso acontecer, José, você vai ser entregue, seus irmãos vão jogar você em uma cova, você vai ser vendido como escravo, depois você vai trabalhar na casa de um senhor, a mulher dele vai vir tentar te agarrar e vai dar rolo, depois você vai para a prisão. Você acha que se Deus revelasse o processo de José, ia falar: eu quero? Nunca, queridos. Daí Deus nos dá uma visão, nos dá um sonho, queridos, nos dá um sonho. Você olha, você sabe aquilo que Deus tem. Só que creia que esses processos vão te amadurecer. E para os processos de amadurecerem, Deus vai ter que te colocar em situações em que você vai ser prensado. Você pega um casalzinho jovem. Quem é que é casado? Que eu acho que todo mundo é casado, né? Você pega um casalzinho de jovem assim, jovem assim, e ele está louco para casar. Eles vão casar felizes da vida, achando que é tudo mil maravilhas. Se eles sentarem com alguém mais velho, o que você vai falar? Ai. Sim ou não? Porque eles têm a visão do casamento, mas eles não entendem o processo. Porque os processos de nos encaixar em um casamento, eles nos pressionam. Consegue entender? E é isso que significa atribulados.
Só que nós podemos estar atribulados, isso faz parte do processo, isso faz parte do tratar de Deus, do amadurecimento de Deus. Nós estamos atribulados, porém não angustiados. Porque tribulados ou prensados são fatores externos, e angustiado é um fator interno. Nós podemos estar atribulados, mas nunca angustiados. Porque quando a angústia vem, algo de errado está. Daí nós temos que nos posicionar e lutar. Só que muitas vezes nós queremos lutar contra o processo, só que nós não queremos lutar contra a angústia. Deus, muda meu marido, aquele miserável. Deus, muda ele. Muda. Você consegue entender? Nós lutamos contra os processos externos, e nós guerreamos, nós lutamos, nós queremos que Deus mude. Só que Deus, Ele não muda circunstância, Ele muda corações. Preste muita atenção, Deus, Ele não muda circunstâncias. O interesse de Deus é mudar corações. Quando as circunstâncias estão nos prensando, creia que algo Deus quer fazer interno, dentro de você. Porque quando o teu coração mudar, as circunstâncias podem até não mudar, mas a maneira que você olha as circunstâncias muda. E se a maneira que você olha a circunstância mudar, você amadureceu. Consegue entender? Deus, Ele quer fazer mudanças internas. Angústia. Estar em um lugar estreito, é isso que a palavra significa. Encolher, comprimir, apertar, estreitar. Preste atenção. Ser dolorosamente restrito em espírito. A angústia não faz parte das nossas vidas. Eu e você temos direitos à paz interior. Repita comigo assim: eu tenho direito à paz. Isaías 53:5 fala assim: mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Jesus pagou o preço para que eu e você não andemos angustiados, mas nós temos o direito de andar em paz. Em paz. A angústia não faz parte das nossas vidas. João 14, do 25 ao 27, fala assim: isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo de Deus, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará sobre todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Uma das funções do Espírito Santo, queridos, é nos ensinar sobre a paz de Deus. Uma das funções do Espírito Santo não é nos fazer rodar, girar. Deus pode se manifestar com isso, mas uma das funções do Espírito Santo é nos ensinar sobre a paz de Deus. E a paz de Deus, ela excede todo entendimento. E a paz de Deus não é igual à paz do mundo. Porque o que é a paz no mundo? A ausência de guerra. A paz de Deus é que no meio da guerra você tem a paz para tomar suas decisões. Você pode estar num processo atribulado, onde as coisas estão te prensando, mas interiormente você tem direito à paz para você saber qual a decisão correta a se tomar. Quando ouvimos a voz de Deus, encontramos paz. Não devemos tomar nenhuma decisão sem estar envolvidos pela paz de Deus. Queridos, o mundo pode estar caindo ao teu redor, você pode estar tribulado, você pode estar em um processo de prensa, pode estar tudo virado do avesso em volta de você, mas dentro de você, você tem que ter a paz de Deus. E quando você for tomar uma decisão, que parece que o mundo está caindo, se você não tiver paz, não decida. Não decida. Sabe por quê?
Porque as nossas decisões, elas são baseadas naquilo que nós ouvimos de Deus. Repita comigo: as minhas decisões são baseadas naquilo que eu ouço de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, automaticamente a paz que excede todo entendimento, ela enche os nossos corações. Já aconteceu isso com você? De você estar tribulado, assim, uma luta, de repente a angústia toma conta do teu coração, só que você escuta a voz de Deus, e aquilo te traz paz. O reino de Deus se manifesta com paz, e a paz de Deus vence a angústia. Amém? O reino de Deus, ele se manifesta com paz. Vamos para o ponto 2. Perplexos, porém não desanimados. A palavra perplexos no original, ela aponta para estar sem recursos, estar em dificuldades, ser deixado em necessidade, estar embaraçado, estar em dúvida, não saber que caminho tomar, achar-se perdido, estar em dúvida. O interessante é que esse perplexo, queridos, aponta por estar sem recursos. E recursos, queridos, são variáveis. Recursos são variáveis. Você pode olhar para uma pessoa e falar: ah, não, ela tem dinheiro. Só que o projeto de Deus para a vida dela usa muito recurso. E geralmente, queridos, preste muita atenção, geralmente, quando Deus te chama para a obra, ou Deus chama uma igreja, Deus chama um lugar, geralmente quando nós estamos caminhando com Deus, se você tem 10 reais, a visão de Deus vai custar 20. Você pode ter certeza. Se você tem 10 reais no bolso, a visão de Deus vai custar 20. Para nós construirmos aqui, nós não tínhamos nada, custava muito mais do que a gente tinha que ter, mas nós tínhamos fé. E nós precisamos e andamos por fé, não pelos recursos que nós temos. Você consegue entender? Nós podemos estar sem recursos. Podemos, vai ter situações que nós vamos estar, mas nós precisamos entender que Deus é conosco. Abundância de recurso, queridos, não é sintoma de intimidade com Deus. Nem a ausência de recursos também se aponta para a intimidade com Deus. Então nós podemos estar perplexos, porque perplexidade é algo exterior. Nós podemos estar às vezes com ausência de recursos, perplexos com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas nós não podemos estar desanimados, porém não desanimados. Desanimados aponta para estar totalmente perplexo, estar completamente destituído de medidas ou recursos, renunciar toda esperança, estar em desespero. Isso nós não podemos estar. Mais uma vez, perplexos é externo e desanimados é internos. Queridos, nós nunca vamos estar totalmente sem recursos, porque Deus é a nossa provisão. A ausência de recursos não pode nos desanimar. Nós não podemos andar desanimados. A ausência de recursos não pode nos trazer um desânimo. E sabia que a ausência de recursos, geralmente ela nos traz desânimo? Porque nós idolatramos o dinheiro. Muita gente, quando está bem financeiramente, o cara está feliz. Quando ele não está bem financeiramente, ele não está feliz. E nos processos de Deus, vai ter tempos que você vai ter, e vai ter tempos que você não vai ter. Nós somos animados por quê, queridos? Porque nós temos esperança. Não renunciamos a esperanças. Os recursos são externos, eles não podem mexer internamente conosco. Olha o que 1 Timóteo 6,17 fala. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, quem tudo proporciona ricamente para o nosso aprazimento.
O que Paulo está falando? Fala para os ricos desse mundo não depositarem a esperança na instabilidade das riquezas. Nós não depositamos a nossa esperança nos nossos recursos. Você consegue entender? Nós andamos animados porque Deus é conosco. O reino de Deus, no reino de Deus, primeiro nós temos a visão e o processo, a visão e o processo, depois vem os recursos. Quer ver um exemplo, queridos? Quando nós vamos armar um retiro, vai ter um retiro, pensa comigo, vai ter um retiro, e daí o teu líder de grupo familiar chega para você, vamos no retiro, e você fala assim, eu não tenho dinheiro. Quem que determina teu destino? Tua fé em Deus ou teu dinheiro? Se você fala assim, eu não tenho dinheiro, eu só vou se eu tiver dinheiro. Você consegue entender que é sutil? Que daí nós estamos colocando a nossa esperança na instabilidade das riquezas, que hoje eu tenho, amanhã eu não? Teu líder de grupo familiar vem e pergunta, vamos no retiro? Você sabe que você não tem recurso, você está com dificuldade, qual que é a primeira ação sua? Deus, é para mim estar naquele lugar? Porque se for para você estar naquele lugar, Deus vai mover céus e terra e você vai naquele lugar. Você consegue entender como é sutil? Daí nós ficamos poxa, eu queria ir, mas eu não tenho dinheiro, é sempre a falta de dinheiro. Daí a gente começa a murmurar, daí a gente cai nesse processo de desânimo. O dinheiro não determina o nosso ânimo, queridos. Aleluia? Amém? Ponto 3. Já estamos terminando, querido, já estamos na metade. Perseguidos, porém não desamparados. Eu sei que está frio, mas preste muita atenção nesse ponto, queridos. A palavra perseguidos no original, ela fala assim, fazer correr ou fugir, afugentar ou escapar. Correr prontamente a fim de capturar uma pessoa ou coisa, correr atrás. Olha o que João 15, 18 ao 21 fala. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, mais uma vez, João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. É isso Jesus falando. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem as minhas palavras, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conheceram aquele que o enviou. Mateus 5, do 10 ao 12, fala assim, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo dizerem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Perseguição, queridos, para nós vai ser uma rotina. Vão falar mal, vão perseguir, vão falar que está tudo errado, vão, queridos, e nós temos que tratar isso com naturalidade. A Bíblia é muito clara, Jesus já estava falando, se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Vão ficar com chacota no trabalho, vão tirar sarro, o jovem quando não quiser se guardar em santidade para o casamento, vão tirar sarro, vão falar que é tudo errado, vão falar que está perdendo a vida, tudo isso, queridos. Vão falar, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, queridos, guardando os mandamentos de Jesus, eles vão falar mal da gente. E isso tem que ser algo natural, algo normal. A Bíblia ainda fala, regozijai-vos e exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Perseguir os profetas, vão perseguir a nós. Vão falar mal. Só que isso não pode afetar a gente, sabe por quê? Perseguição não tem o que a gente fazer, você já percebeu?
Tem um monte de gente falando mal de você por causa de uma ação em Deus que você está tomando, de algo que você tem feito em Deus. As pessoas começam a falar mal. Tem como você impedir que as pessoas falarem mal de você? Não. Então acostuma, aprende. Normal, falaram mal de Jesus, perseguiram ele, falaram que ele era endemoniado. Aquele negócio lá de orar e cair no chão, orar em línguas, isso é tudo do diabo. Falaram para Jesus também que ele era endemoniado. Simples assim. Perseguiram a ele, vão perseguir a nós. A grande questão é o que vamos fazer com a perseguição. Lembrando lá que nós estamos falando de reino de Deus. O que eu e você fazemos com a perseguição? Mateus 5,44. Anote esse texto assim para você ler e reler. Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir cair a chuva sobre o justo e o injusto. O que nós fazemos com a perseguição? Estão falando mal, estão dizendo que é tudo errado. O que nós fazemos? Nós oramos. Ore por aqueles que vos perseguem. E nós devemos orar, queridos. Ore e abençoe, ore e abençoe. As perseguições, elas vão vir, é natural, elas acontecem. Perseguidos, porém não desamparados. Repita comigo: desamparado. Desamparado é abandonar, desertar, deixar em grande dificuldade, deixar abandonado, totalmente abandonado, completamente desamparado, deixar para trás, desistir de sobreviver, falecer. Mais uma vez, queridos, as perseguições são fatores externos. O desamparado é uma percepção interna. Abandonado, queridos, é uma percepção interna. Sabe por que eu falo que é uma percepção interna? Quer ver? Preste atenção. Isso aqui é interessante. Quantos conhecem as 5 linguagens do amor aqui? Alguém conhece? Existem 5 linguagens do amor. Uma é toque, outra é palavras de elogio, tempo de qualidade, presente e serviço. Por exemplo, existem pessoas que elas se sentem extremamente amadas quando você passa tempo com elas. Existem pessoas que se sentem extremamente amadas quando você elogia ela. Você olha para ela e fala assim: você faz muito bem isso. Aquilo entra como um gás novo, ela se sente amada. Só que, queridos, um marido que ele não percebe a linguagem de amor da sua esposa, e ele vive trazendo presentes para ela, só que a linguagem de amor dela é tempo de qualidade. Ele não passa muito tempo em casa porque ele trabalha muito, mas ele vive trazendo presentes para ela. Ela não percebe que o marido ama ela, só que o marido ama ela. Você consegue entender? O marido ama ela, só que ela não consegue perceber. E Deus, querido, Ele nunca nos desampara, nunca. Só que muitas vezes nós temos uma percepção que nós estamos sozinhos, que nós fomos abandonados por Deus. Você já passou por isso, sim ou não? Você já teve essa percepção de achar: cara, Deus me abandonou? Seja sincero, você já teve isso, sim ou não? É uma percepção, porque na realidade Deus nunca nos desampara. Eu escutei uma vez um testemunho. Um homem, ele sempre quando ia tomar café, ele cortava, sabe, a gente chama de bundinha do pão, sabe aquele pão que faz aquela casquinha atrás? Ele cortava e ele dava aquele pão para a mulher. E isso durante 20 anos, ele cortava aquele pão e dava aquele pão para a mulher. Um dia eles brigaram, e ele falou: a mulher falando: pastor, esse miserável aí só me dá a parte ruim do pão. Ele falou: como assim? A parte que eu mais gosto eu estou dando para você. A percepção dela era errada. Mas por quê? Porque não havia diálogo, não havia conversa. E nós não temos uma percepção correta que Deus não nos abandona, porque não existe diálogo entre nós e Deus. Porque quando você tem diálogo com Deus, eu não estou falando de uma vida religiosa, queridos, eu não estou falando de você vir na igreja, eu estou falando de você ter intimidade com Deus. Quando você tem um diálogo com Deus, quando você fala com Deus, você percebe que Ele nunca te
desampara. Nós nunca vamos ser desamparados por Deus. É a nossa percepção interna que precisa se converter a Deus. A palavra de Deus, ela é verdade acima das nossas emoções ou das nossas percepções. Paulo fala: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E esse todo homem cabe para mim. Seja Deus verdadeiro e Deus mentiroso. Aquilo que eu penso se torne mentira diante das verdades que Deus tem falado na sua palavra. Se Deus fala que Ele não me desampara, que Ele não me abandona, Ele não me desampara, Ele não me abandona, mesmo eu sentindo isso. Precisamos mudar a nossa percepção. A fé, queridos, ela aponta para o acolhimento de Deus. Olha o que Hebreus 13, do 5 ao 6 fala. Preste muita atenção nesse texto. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmamos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que pode me fazer o homem. Você consegue entender? Nunca, jamais te abandonarei. É essa a palavra de Deus para mim e para a sua vida. Nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Deus, Ele é um Deus presente nas nossas vidas. O problema não está com o que Deus fala, o problema está com o que eu percebo. E a palavra de Deus é muito clara: Ele nunca, nunca nos abandona. Ah, pastor, você não sabe o que eu fiz. O que você fez não interessa, queridos. A partir do momento que você se arrepende, você larga aquilo, a graça de Deus, Ele te reveste e te leva ao acesso a Deus, a ser um filho de Deus. Deus, Ele não abandona os seus filhos, não importa o que você está passando. O reino de Deus se manifesta com a segurança do próprio Deus, querido. Nós podemos andar seguros, Deus é conosco. Ah, mas às vezes eu não sinto isso. Mesmo que eu não sinta, eu vivo seguro. Deus é comigo. Nós temos que dar um passinho a mais, sabe? Às vezes nossas emoções, elas nos confundem. Nosso intelecto nos confunde. Aquele pastor que eu estava falando, ele falava que nós éramos ignorantes, não porque ele estava nos menosprezando. Ele falava assim: vocês são muito inteligentes. Por quê? Porque os nossos pastores, eles eram menonitas, e ele falando assim: um alemão menonita, ele é muito inteligente. Muito inteligente. Tão inteligente que o sobrenatural confunde ele. Porque quer entender tudo com a razão. E Deus não se entende com a razão nem com as emoções, nós entendemos pela fé. E com os olhos da fé, Deus nunca nos abandona. Nunca, jamais. Ele sempre está conosco. Mesmo que eu não consiga ler as circunstâncias, Deus, Ele está conosco. Amém, queridos? Último ponto: não durmam. Abatidos, porém não destruídos. Queridos, isso aqui é muito importante. A palavra abatidos, ela aponta para quê? Lançar para baixo, lançar em terra, prostrar, colocar em um lugar inferior, assentar uma fundação. Queridos, no processo do caminhar com Deus, no processo de Deus sobre as nossas vidas, queridos, nós podemos nos abater. Nós podemos nos prostrar, e muitas vezes nós até caímos. É o exemplo de Davi. Davi foi chamado por Deus, passou por um processo terrível até chegar no trono. Quando ele estava no trono, o que aconteceu? Ele caiu. Só que ele não permaneceu
caído. Você consegue entender os processos? No processo da caminhada com Deus, nós podemos nos abater, queridos. Só que olha o que Provérbios 24:16 fala. Guarde isso no teu coração. Provérbios 24:16. Porque 7 vezes cai o justo e se levanta, mas o perverso são derribados pela calamidade. Porque 7 vezes cai o justo, mas ele se levanta. Você pode estar abatido por uma circunstância, mas você se levanta. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu posso declarar sobre a sua vida que você vai se levantar, porque é a palavra de Deus, porque você é justo em Cristo Jesus. Você foi revestido de justiça. Em Jesus nós somos justos, e o justo cai 7 vezes, mas se levanta. Não vamos permanecer prostrados. Repita comigo: não vamos permanecer prostrados. Nós vamos nos levantar e nós vamos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Porém não destruídos. Nós podemos estar prostrados, porém não destruídos. E aqui eu queria que você prestasse atenção. Destruídos é destruir, sair inteiramente do caminho, abolir, colocar um fim à ruína, tornar inútil. Queridos, somos filhos de Deus, e Deus, Ele é eterno. Eu e você temos o DNA de Deus, então nós somos eternos. Nós não podemos ser destruídos, porque nós somos seres eternos. Satanás e seus demônios, eles são temporais. A maior castigo para Satanás e seus demônios era que Satanás e seus demônios, eles eram atemporais, eles não tinham um tempo para o fim. Eles foram criados para serem eternos. E hoje Satanás, ele tem um fim. Existe uma data no calendário de Deus onde eles vão ser destruídos. Circunstâncias são temporais, elas são passageiras, elas passam. Você já passou por prensa que você falou: não, dessa eu não passo, vou morrer. Não morreu, você está aqui. Circunstâncias são temporais, elas têm início, meio e fim. Eu e você, nós temos início, nós temos meio, mas nós não temos fim. Não temos. Pastor, mas meu corpo está estragando. O teu corpo pode estragar, você pode morrer, uma morte física, mas você vai ser ressurreto com um corpo glorificado, e você não vai ter fim. Você não pode ser destruído. Daniel 7:18 fala assim: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todos sempre, de eternidade em eternidade. Lucas 1:33 fala assim: ele reinará para sempre, a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Hebreus 1:8, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reinado. O reino de Deus, ele não tem fim, e nós participamos desse reino. Eu e você não podemos ser destruídos. Podemos estar abatidos, mas não destruídos. Essa é a herança do reino de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Você consegue entender que nós passamos mais tempo discutindo sobre religião e muito pouco tempo falando sobre reino?
Reino não tem a ver com placa de igreja, queridos. Reino não tem a ver com doutrinas de igreja. Reino tem a ver com a manifestação da vontade de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. E aqui estão alguns pontos dessa manifestação que nós precisamos meditar, pensar, e nós precisamos abrir, expandir a nossa mente, quebrar dogmas e tradições humanas, conceitos humanos, para nós entendermos qual que é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a minha e para a sua vida. Amém? Vamos orar? Se você tiver liberdade, se coloque em pé, feche seus olhos. Sim, Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu reino sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que o Seu reino, Ele toca as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos descansar em Ti, sabendo que o Senhor é Deus, Pai. E eu quero liberar uma palavra sobre a vida dos meus irmãos, Pai. A obra que o Senhor iniciou sobre a vida de cada um aqui, Senhor, ela há de se cumprir até o dia de Cristo Jesus, Senhor. Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão prostrados, Senhor, que eles se levantem em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu Te louvo, Deus. Nós colocamos essa colônia diante do Senhor, Pai, onde existem pessoas presas, Senhor, onde existem pessoas presas na religião, Senhor, onde existem pessoas abatidas, prostradas, Pai. Deus, em nome de Jesus, que elas se levantem, que elas ouçam uma voz, Senhor, que elas ouçam a Sua voz e encontrem paz, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, e elas possam se levantar com uma nova compreensão de reino, Senhor. Desvenda a vontade do Senhor para as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu Te louvo, Deus, eu Te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Que essa semana seja uma semana de graça sobre a sua vida, que você medite sobre o reino de Deus, que você compreenda a bondade de Deus sobre a sua vida. Não vá embora antes de dar uns 3, 4 abraços